diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. Você tem se achado uma pessoa de valor? Você se acha uma pessoa valorosa? Gideão, ele achava que não. Gideão se achava, você vai ver já como ele classifica quem era ele. Ele tinha um espírito na vida dele de baixo estima. Ele tinha um espírito de que não consegui, não posso, não sei, não vou chegar lá. Só que o anjo que representava Deus via Gideão de uma outra forma. Diga, eu me vejo de uma forma. Diga, Deus me vê de outra. Às vezes nós nos olhamos no espelho. Você se olha no espelho, eu me olho. A gente olha para dentro de nós. A gente olha no nosso rosto. A gente vê marcas. A gente vê, às vezes, vontade de desistir, vontade de parar. Senhor, eu não estou bonito hoje. Eu estou com o meu olho ruim. A alma está fraca, estou cansado. Só que Deus te olha como uma pessoa de valor. Diga, Deus me olha como uma pessoa de valor. Lembra daquele hino? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Agora, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Fala para essa pessoa do seu lado. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós temos um valor. A gente precisa descobrir esse valor que Deus nos dá. A gente às vezes nem se classifica assim, mas Deus nos dá. Continuando. 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, se o Senhor falou que eu sou de valor, se o Senhor disse que é comigo, porque Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então por que eu estou passando por essa luta grande na minha vida? Quantas das vezes perguntamos isso, pastor? Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor falou que eu sou valoroso aos seus olhos, valorosa a vocês mulheres, então por que eu estou enfrentando esse mar revolto? Por que eu estou com essa grande dificuldade na minha vida? Por que, Senhor, que a gente está sofrendo? Porque Deus quer mostrar para você que você é forte. Diga: eu sou forte, no meu Senhor. Então Gideão, peraí, Senhor, uma
ataques dos inimigos constantemente, dos midianitas. Israel não podia plantar o trigo na eira, na terra, porque vinha o inimigo e destruía tudo. E Gideão estava malhando o trigo lá onde se pisa a uva, escondido, porque o inimigo vinha e tomava tudo. Não deixe o inimigo tomar o que Deus deu para você, que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe. Luta e protege sua família, protege sua casa, protege seu lar, protege a estrutura que Deus te deu. Como que eu faço isso, pastor? Vivendo na dependência de Deus. Então, Gideão disse: ah, Senhor, por que tudo isso nos sobreveio se o Senhor é conosco? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor, nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eram os inimigos. Que representam os inimigos? Os ataques que nós sofremos na vida. Às vezes o sentimento de tristeza por uma perda, por uma situação que estamos enfrentando adversa, um problema financeiro, uma enfermidade constatada pelo exame ou não, uma conta atrasada, um momento difícil da vida. Então Gideão falou: Senhor, se o Senhor é comigo e eu sou valoroso, então por que esse mal está acontecendo na minha vida? Fazemos ou não fazemos essas perguntas para Ele? Fazemos. Quantas vezes fazemos, Senhor? Por que isso? Por que essa luta no casamento? Por que essa luta com o marido? Por que essa luta com a esposa? Por que essa luta com os filhos? Por que essa luta, Senhor, no meu trabalho? Se o Senhor é comigo, por que essa luta? E aí, a continuação da história é essa. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus falou: a mudança começa por você. A mudança começa por você. Diga: a mudança começa por mim mesmo. Deus queria, gente, livrar Israel das mãos dos midianitas, mas ia começar por uma pessoa. Diga: a mudança começa com uma atitude. Gideão questionou a Deus: Senhor, se o Senhor falou que é comigo, se eu sou valoroso, por que me veio esse mal? Quem aqui já passou por vários males na sua vida, várias dificuldades? Todos nós passamos. Mas por que Deus permite? Por que, pastor Anderson, que Deus permite? Para mostrar para você, para mim, que nós somos pessoas de valor diante de Deus. Nós somos pessoas de valor. Então, foi esse o questionamento de Gideão. Aí Deus olha para ele e fala: agora não era mais longe que falava com ele, agora é o Senhor. Antes era longe, agora é o Senhor. Então, o Senhor olhou para ele. Diga: Deus tem olhado para mim, tem esperado a minha atitude, para ele. Nós temos que fazer primeiro e depois Deus faz. Você entende isso? Nós é que colocamos o pé no mar. O barco está lá, né, Fernando? Revolto, filho. O barco está sendo açoitado pelas ondas. Só um dos apóstolos teve coragem de dizer para Jesus, só Pedro teve coragem de dizer: Senhor, o barco estava lá no meio do mar, afogando já. Os discípulos apavorados. Daqui a pouco vem Jesus andando sobre as águas. Um deles fala assim: é um fantasma. Porque quando a gente está com medo de agir, até fantasma a gente vê. Sim, irmão? Sim. Né, irmão? É fantasma a gente vê. Você vê coisa que não existe. Situações para te colocar acurrelado na parede ali, acanhado, sem sair. Então o Senhor falou para ele: vai nessa tua força. Ou seja, vai começar por você. Na sua casa, a salvação vai começar por você. No seu casamento, a vitória vai começar por você. Na vida dos seus filhos, vai começar por você. Diga: eu sou
um agente de milagres. Olha quanta coragem Deus colocou sobre Gideão. Olha, porventura não te enviei eu, ou seja, eu sou contigo. Deus está dizendo que Ele te chamou, que Ele me chamou, Ele te escolheu. Ele está dizendo, estou te enviando, vai na força, vai na tua força, ou seja, seja forte. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: se você se mostrar forte no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Amém. A sua força será pequena. Não se mostre frouxo no dia que você está angustiado. Enfrenta o problema de frente. Diz para essa pessoa do seu lado: enfrenta o problema de frente. Só tem esse jeito, meu irmão e irmã, de vencer. Aí vem esse encorajamento todo que Deus está dando a Gideão. Olha o próximo versículo. E ele me disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. De novo, o espírito de inferioridade na vida da pessoa. Senhor, espera aí, o Senhor está falando que eu vou livrar Israel? Mas eu sou parte de uma família que é a mais pobre, com menos recursos, com menos condições de resolver alguma coisa. E ainda, além disso, Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, aquele da casa que ninguém dá nada, aquele filho que ninguém dá nada, aquele filho que fala assim: esse aí não vai ser nada. É assim que Gideão se olhava. O medo habitava nele. E é assim às vezes que nós ficamos diante de situações que querem nos afogar no meio do mar. Essa era a ótica de Gideão. A ótica de Deus qual é? Eu sou com você, Gideão. A ótica de Deus qual é? Você é valoroso, Gideão. Gideão, eu vou livrar Israel, eu vou começar com você. Essa é a visão de Deus no seu respeito. Mas a visão de Gideão era qual? Eu sou fracassado. Eu sou pobre. Eu sou o menor da minha casa. Com que, Senhor? Com que eu vou livrar Israel? Cadê a ferramenta? Com que espada? Com que eu vou lutar com esses inimigos? Como que eu vou lutar? Eu não sei por onde começar. Talvez você esteja hoje aqui, você não sabe por onde começar. Mas o Senhor está dizendo para você e para mim: eu sou contigo, homem valoroso. Quando você vê homem, as mulheres trocam por mulher, porque Deus está falando com o seu. Se o Senhor fala que você é de valor, por que você vai desistir? Por que você vai largar a rede? Não tem um hino, não larga a rede. Por que mandou largar a rede? Não larga a rede. Grandes coisas ainda, Eliana, o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer com você. E às vezes a gente está nessa ótica. Com que, Senhor? Com que? Imagine o grau de dificuldade desse homem. Se ele se achava pessimista, inferior, se ele tinha dentro dele um complexo de inferioridade, e é visível que ele tinha, porque ele declara: eu sou o menor da minha casa e a minha família é mais pobre. Como que ia começar o avivamento em Israel? Aquele que se achava o mais fraco, aquele que se achava o mais abatido, o mais sem forças, já estava até desistindo, mas ele estava lá, malhando o trigo no lagar, para guardar a prosperidade da casa dele. Mesmo a casa dele sendo pobre, ele estava lá, malhando o trigo no lagar, pegando o trigo e fazendo farinha lá no lugar de pisar para a uva, mas ele estava fazendo. Então Deus olhava para ele, mesmo ele se achando inferior, mesmo ele se achando com um complexo de inferioridade, Deus acreditava nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, todos vocês. Vocês acreditam em Deus? Falaram, você acredita em Deus? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você acredita em você? Acreditar em Deus é uma coisa, agora acreditar em você é outra. É diferente. É diferente. Eu acredito em Deus. Deus vai me ajudar. Eu não sou nada. Não consigo nada. Não. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar em você. Era isso que Deus está falando para Gideão. Vai nessa tua força. Acredita na sua força. Que eu pus em você.
Acredita que você é forte. Acredita que vai dar certo. Acredita que as portas vão se abrir, Gideão. Acredita que vai começar por você o livramento de Israel, porque Deus escolhe sempre os menores. A Bíblia não diz lá no livro, se não me engano, de Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, as sábias. Deus não fala que Ele escolhe os menores, os que não se acham. Jeremias, quando Deus escolheu Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não faço como uma criança. Quando Deus escolheu Isaías, Deus falou: quem eu vou enviar, Isaías? O profeta disse: eis-me aqui, Senhor, mas eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus são impuros também. Aí veio o anjo, pegou a brasa, treinava para o altar, tocou a boca do profeta, ele foi purificado. Diga assim: Deus quer me tirar. Gideão estava no meio de agir. Ele não acreditava nele. Só que Deus falava que ele era valoroso, mas ele não acreditava nele. Então nessa manhã, o Senhor está dizendo para você: acredite no seu potencial que vem de Deus. Você é bom no que você faz. Você sabe fazer. Não faça. Haja. Dê o seu preço. Você tem valor. Negocie. Não se diminua. Não deixe que o complexo de inferioridade tome a sua mente. Se erga, se levanta. No versículo 25, tem uma revelação aqui para nós. Deus de novo vai aparecer para Gideão. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha o que Deus queria de Gideão. Sabe o que estava acontecendo em Israel? Idolatria pura. O povo estava idolatrando um Deus, pastor, chamado Baal. Sabe por quê? Que Israel estava com a agricultura deficiente, tudo dando errado, a agricultura não prosperava, o povo em miséria, porque eles estavam adorando um Deus chamado Baal. E quem tinha feito aquele altar era o pai de Gideão. Um altar lá no meio do bosque. Em vez de eles pedir socorro para Deus, Israel estava pedindo socorro para Baal. Então Deus falou para Gideão: toma o segundo boi do seu pai e oferece para mim. O que significa oferecer um boi? Significa ofereça algo em oferta a Deus. Sabe por quê? O pai de Gideão estava guardando aquele boi para oferecer para Baal. E Deus já estava indignado dessa idolatria, irmão Francisco. Em vez de o povo buscar saída com Deus, o povo estava buscando saída com Baal. Baal não é Deus, Baal é estátua, Baal é a imagem de escultura, Baal não resolve o problema de ninguém. Você não tem que buscar saída em deuses estranhos, busca no Deus vivo, que Ele vai te dar saída. Então, Fernando, eles tinham construído lá um altar, no meio do bosque, tinham colocado uma imagem de Baal e iam lá sacrificar, oferecer animais para Baal. Aí Deus não podia fazer nada, porque o povo estava crescendo, mas o povo estava orando, rezando ao Deus errado. Quem está me entendendo? Aí Deus falou: vai lá, destrói aquele altar, arranca aquele Deus estranho de lá, corta o bosque, e com a lenha das árvores, você vai fazer um altar para mim, lá no cume daquele lugar, na parte alta, lá embaixo, no alto, porque Deus habita nas alturas. Pega o segundo boi do seu pai e oferece. Eu te pergunto, cadê a coragem para fazer isso? Cadê a coragem? O boi não era dele. O boi era do pai. O altar que tinha feito era do pai dele. Sabe o que ia acontecer? A cidade queria matá-lo depois. Se ele fizesse isso, iria matá-lo. Aí a Bíblia diz que no
próximo versículo. Ele obedeceu. Olha lá, 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai lá, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Se ele fosse de dia, a cidade ia ver, ia impedir Gideão de destruir o altar e de destruir aquele Deus que estava impedindo a resposta do Deus vivo na vida do povo. O povo perecendo e lá adorando a Deus estranho. Então Gideão falou: venham comigo 10 homens valentes. Vamos lá de noite. Vamos fazer o serviço que Deus mandou fazer. Diga, eu tenho que fazer. O que Deus mandou. Ele não teve medo. Ele foi lá com os 10 homens, quebrou a imagem de Baal, destruiu a estátua, destruiu o altar que representava idolatria, que representava pecado, que representava afastamento de Deus. E aí ele pegou aquela lenha, levantou ali um altar, fez um altar lá no lugar onde Deus mandou, pegou o boi do pai dele escondido. Imagine se é fácil pegar um boi escondido. Ele aproveitou, vamos ter que ser de noite. Então, o que Gideão fez? Ele buscou uma estratégia. Eu devo buscar estratégias para vencer. Aí ele foi de noite, pegou o boi. Deus queria uma oferta. Diga: Deus, quero uma oferta. Que tem que ser a minha própria vida. De noite, pegou o boi, foi lá, fez todo o serviço, ofereceu o boi para Deus, ofereceu a oferta para ele. Agora eu te faço uma pergunta: imagine no outro dia o que aconteceu. Quando todo mundo chegou lá para levar a oferta para Baal, o altar quebrado. Chegou lá, não tinha mais altar, não tinha imagem, porque Deus mandou o Gideão limpar Israel da sujeira. Israel estava perfeito. Às vezes, meus irmãos, nós temos que limpar a nossa vida de coisas que estão nos atrapalhando a crescer e a vencer. Limpa a sua vida, limpa a mente, tira da frente tudo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Falta de tempo, falta de oração, falta de ler a Bíblia, muito tempo perdido com a internet. Nós estamos no jejum de Daniel, estamos no 8º dia. Santifica, desintoxica a sua mente das coisas do mundo. Põe a sua mente nas coisas do Senhor. Sabe o que Deus queria? Israel com a cabeça em Deus, não em Baal. No outro dia, olha o que aconteceu. Levantando-se, pois, 28, os homens daquela cidade de madrugada, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que foi edificado. Uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Meu Deus, o homem teve coragem para fazer o que tinha que ser feito, mas no outro dia chegou o preço. Diga: eu devo fazer o que tem que ser feito, nem que no outro dia chegue o preço. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Sim ou não? Sim. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. É só obedecer. Ele se responsabiliza, pastor. Para nós, né? Ele é responsável. Ele vai agir. Ele vai fazer na sua vida o que você precisa que seja feito. Só que o pai de Gideão usou de muita sabedoria. Para terminar. 31. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Sabe o que o pai de Gideão falou? Deixa. Se esse Baal que a gente está adorando aí é Deus mesmo, se essa estátua é Deus, então no outro dia meu filho vai amanhecer morto. Porque se ele é um Deus, e se o filho dele destruir o altar daquele Deus vai responder sim ou não. Ele não vai aceitar, então ele vai fazer alguma coisa contra Gideão. Foi essa a proposta do pai de Gideão. Falando: deixa, não mata meu filho não. Se esse altar que nós estamos servindo há tanto tempo, se nós estamos dizendo que esse Deus aí que é de pedra faz alguma coisa, então deixa ele mesmo.
Só que Baal não respondeu. Porque Baal não é Deus. Só há um Deus. Só há um Senhor que responde. E é esse Deus que nós devemos clamar. Porque eu não sei qual é a sua petição no dia de hoje, mas Ele responde. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual é a sua súplica, mas Ele responde. Então você entrou hoje aqui para adorar, para agradecer, para louvar, para ouvir, buscar uma palavra, mas também você entrou para pedir. Alguma coisa você pediu. Alguma coisa na hora da oração você pediu. Deus vai responder, mas é necessário tirar a palavra. Então foi a proposta do Pai. Conclusão, vou reduzir a palavra. Baal não respondeu e começou o sucesso de Israel. Começou a vitória de Israel por causa de um homem que se achava um complexo de infidelidade, que se achava infeliz, que se achava que não era nada, que se achava com medo, que se achava sem valor. Por aquela pessoa que Deus escolheu, começou a mudança. Por nós, por você, por mim, vai começar a mudança. Desde que nós façamos o que Deus tem mandado a gente fazer. Deus queria fidelidade do povo. Deus queria que o povo buscasse um só Deus, que é Ele, um só Senhor, e não um Deus estranho. Então não busque saídas nos lugares errados, gente. O lugar que você deve buscar saída é dentro da igreja, como você está fazendo hoje. É dentro da igreja. É dentro da igreja que você recebe a palavra para amanhã enfrentar tudo que vier na sua frente e você ser bem sucedido. Foi ali, debaixo de um orvalho, de carvalho, que Gideão recebeu uma palavra que mudou a história dele. E Gideão foi contado como um dos juízes de Israel. Naquela época Deus levantava juízes. Gideão, Sansão, Débora. Gideão foi um dos juízes. E julgou a Israel do que Israel estava fazendo de mal. Então analise, se o Senhor fala que você tem valor, se o Senhor diz que você é valoroso, por que você não vai agir? Por que você não vai tomar atitude? Por que eu não vou agir? Por que eu não vou tomar atitude? Se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu para vencer, Deus te escolheu para vencer. Você crê? Você acredita em Deus? Acredita em você? Você acredita em Deus? Sim. Acredita em você? Sim. Você pode? Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Vai nessa tua força e viva essa. Entendeu a palavra? Se fortaleceu na palavra? Amém, Marcelo. Se fortaleça, porque o Senhor é a nossa força. Marcelo, vai dar aquele testemunho? Eu não trouxe. Não trouxe, né? Tá bom, domingo que vem vai ser Santa Ceia. Venha domingo que vem ouvir o testemunho da Ceia. Eu estava aqui com a pastora essa semana, ela já contou para mim, eu já sei o que é. Ela vai contar o que Deus fez. Um pagamento de um algo que aos olhos humanos dela não tinha como fazer. Domingo que vem você não perca, vai ser Santa Ceia do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo esse testemunho que nós vamos ouvir. Dia 9. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Se acredita em você, então vai nessa tua força e livra a Israel. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia.